Fala pessoal, tudo bom? Olha a gente aqui novamente para fazer essa live incrível aqui. Hoje, uma conversa, um bate-papo, perguntas também, entrevista, conversa, tudo junto, com alguém que é muito querido por todos nós brasileiros, né? E eu queria dizer que a live de hoje, ela conta com o apoio. Opa, que o pessoal está chegando aí devagarinho, que ela conta com o apoio do IBVF Brasil, 30 anos de história e tradição, com a Drum Time, que também está completando 30 anos de vida, né? E o projeto Batuca Brasil também, 15 anos, com lives todas as terças-feiras, às 22 horas, tá? Aqui no meu canal do YouTube, e essas lives, né, ela conta um pouco sobre a história do Festival Batuca, na verdade, já tá virando até um documentário, né, muito legal, e além das entrevistas com os artistas, né, nós temos também a trajetória de todos os vencedores do Concurso Nacional de Bateristas, né, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Então, todas as terças, às 22 horas, né. E eu gostaria de agradecer muitíssimo a ISO Musical Instrumentos, né, ou Instrumentos Musicais, que é a distribuidora aqui da VIC FIRTH, né, no Brasil, e as pessoas incríveis que lá estão, que é o senhor Aldo, a Priscila, a Simone, toda a família Storino, né, além do Edgar Ribeiro também, que nos dá todo o apoio, né? Então é isso aí. E eu gostaria de chamar aqui para me auxiliar, né, o baterista, que também é Vic Firth, e é o proprietário da Drum Time, né, que também está fazendo esse aniversário. E antes eu queria agradecer aí o Júlio Bittencourt, que já está aí, o Albino Infantose, a live está também no Facebook, para quem quiser. Muito obrigada. E vamos aí, Joel Júnior. Vem cá, chega aqui com a gente. Fala, Joel. E aí, tudo bem? Tudo bom? Vamos para mais uma? Legal, obrigado pelo convite, Vera. Imagina. Mais uma vez. Não, ok, parceria, né, Joel? Porque, afinal, estamos aí aniversariando, né, esse ano. Então, não pode passar em branco esse aniversário. É ou não é? Exatamente. E fico grato, muito obrigado pelo seu convite uma vez, para mim é uma honra, e por que não dizer até uma realização de um sonho estar aqui também. Pois é, olha, o pessoal está chegando aí, bacana, Leonardo, o Estúdio Input Session Band, André Lira, Diego Zangado, né, o Albino, que eu já falei, a Nina Pará, que vai estar daqui a pouco com a gente, o Bittencourt, o Júlio também, e o Albino, né, que eu falei, sensacional, obrigada aí, pessoal. Bom, eu queria falar um pouquinho, Joel, sobre, eu sei que ele está escutando a gente aqui, né, que my passion, você prefere que eu fale inglês ou português, Joel? O que é melhor? Acho que é legal você falar em português para a galera que já está aqui, e aí quando você chamar ele, você fala em inglês, a galera vai compreender tranquilamente. Ok. Então vamos lá, olha. Não, então, a minha paixão pela Vic Firth, pessoal, sempre existiu, né? E a história que eu tenho com o Mr., né, Everett Joseph Vic Firth, né, começou nos Estados Unidos ainda, quando Edmund Boucher, que foi meu padrinho de muitas coisas boas, né, me apresentou para o Vic, né, e daí nós começamos uma amizade, né, porque ele sempre foi uma pessoa incrível e que durou até a sua partida, né. Ele esteve também aqui no Brasil,
na minha cidade, né, São Paulo, né, por ocasião de um concerto no Mosteiro de São Bento. Ele veio fazer um concerto no Mosteiro de São Bento, e nós aproveitamos para almoçar juntos, né, ele visitou o Instituto, olha que foto linda aqui, dele comigo, né, e maravilhoso, né, e foi demais, né, estar diante do timpanista, né, da Sinfônica de Boston, né, foi uma honra incrível a minha, né, então nesse dia, nós já começamos a desenvolver o meu próprio modelo de baquetas, né, então a FIRTH para mim, ela é paixão, é qualidade e amor para toda a vida, né, casamento, né, faço parte da família, me sinto parte da família. E através do VIC, eu conheci uma pessoa muito especial, né, muito importante dentro da empresa e para nós, artistas. Um amigo, um ser humano maravilhoso que já já vou chamar, viu? Isso aí. Vou chamar? Vamos chamar. Eu queria chamar. falar para o pessoal isso aqui antes, ó. Uma raridade, Vera. Acho que todos nós vale a pena lembrar. Eu conheci o Vic também, pessoalmente, em 94. É verdade. A camiseta que ele assinou para mim está aqui. E eu mostrei para o Joey aqui. Quero mostrar para a galera, acho que é legal. A cartinha. Vamos lá, Joel, vamos lá. A cartinha escrita à mão, na época, pelo Vic mesmo, está aqui. Maravilhoso, né, Joel? Já encomendando as baquetas. Que aqui, foi guardado. Foi o ano mesmo, o mesmo ano que ele veio, né, Joel? 94, ele veio tocar em Curitiba também. Isso aí. Então, olha, pessoal, eu vou chamar ele, mas eu vou falar esse texto também, né, Joel, para ele, né? Acho que é bonito, né? Manda ver. Então, pessoal, olha, I'd like to introduce you all the Vice President of Artist Relações. Joy TESTA, come in. Hello, welcome. How are you? I'm fine, and you? I'm Good, fine. thank you. Thank you. Joy, my passion for FIRTH has always existed. The history I have with the FIRTH started in the USA when Edmond Bautier was my godfather and introduced me to VIC. And we started a friendship there that lasted until his departure, okay? He's in the sky, he's in the sky. He was here in Brazil, in my city, on the occasion of a concert at the São Bento Monastery. And we took the opportunity to have a lunch together. He also visited my school, IBVF, Brazil, and we have already started to develop my own drumsticks model. FIRTH for me is passion, quality, and love for life. Okay. And I met a very special person that VIC introduces me, very important within the company and for the artist, a friend, a wonderful human being. You, Joy TESTA. Yeah. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you very much to be here with us. This is a great honor for me and for all of us. Okay? No, the honor is mine. Okay. And then Joel is here. We talked a little bit before together, right? And he is here to help me. Help us. Okay. Thank you. Awesome. Okay. Can
can you say something, or can I ask you my first question? Go ahead. Go ahead. I'm just honored. I'm honored that you would have me do this. Oh, thank you. Thank you. We are going to have the Portuguese translation, okay? And ask you for a little patience, okay? Okay. Okay. You cultivate and build a relationship with thousands of artists. Can you explain to us what exactly does a vice president of artist relations? Quer que eu traduza, Vera, para a galera? Pode Agora? ser, pode ser. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos lá. A Vera perguntou, então, para o Joey, ele constrói relações com diversos artistas, centenas, milhares de artistas pelo mundo todo. E ela perguntou, então, como é o trabalho exatamente de um vice-presidente de relações artísticas. Okay. So basically, you want to know what I do, right? Uh-huh. Yes. So Yes. oh, I don't know. I think for every company, maybe it's different. Okay. Up until 3 years ago, I was director of Irish Relations for just VIC, and then 3 years ago, I became I got promoted to vice president. But so I oversee the VIC FIRTH, but also the Zildjian brand and the Balter Mallets brand as well. But for drum set, for marching, and for concert, orchestral, percussion, mallets. Yeah. So I have a really good team underneath me, and different people doing different things. So just kind of oversee the whole thing to have a direct kind of vision and policy for everything, and keep it all together as a family. That's the hard part, keeping thousands of artists to feel like they're part of a family. Ok. Então, and Joel, let me know if I'm going too long, if you need me to shorten it up so you can remember it all. I don't want to go too long. Ok, this is perfect. This way, it's very, very okay. Ok, o Joey comentou então que há 5 anos atrás ele era Relações Artísticas apenas da VIC FIRTH, da marca VIC FIRTH, e de 3 anos para cá ele assumiu, foi promovido, né, no caso, assumiu a parte de Relações Artísticas de outras 2 marcas, quer dizer, outros 2 times com muitos artistas, que é a VIC FIRTH, a Zildjian, e a parte de concerts, né, de orquestra, que é outro tipo de acessório e de instrumentos. E ele, desde então, ele tenta manter todos, que são muitos artistas, que ele, na opinião dele, é uma família muito legal, é um time muito bom, unida, como realmente uma família. E essa é a parte mais difícil do trabalho dele, conseguir fazer isso, porque é bastante gente. Bacana, bacana. Ok. Do you have an idea how many different types of drumsticks there are? Oh. I think 250 to 300 different models of drumsticks. Okay. And mallets, I have it's even more. I'm thinking about how many. Quantas? 2.000. Então a Vera perguntou se ele tem uma ideia de quantos tipos diferentes de baquetas existem no catálogo, enfim, né, da VIC. Ele falou que mais de 2.000 tipos, mas aí a parte de orquestra tem mais ainda, porque são muitas variações, muita. Ele até comentou que ele não consegue nem lembrar de qual é a quantidade de modelos diferentes. Muito bom. Você quer fazer alguma pergunta, Joel? Olha, eu queria. Joey, when Mr. Vic FIRTH realized, how do you know how was the first idea to do the Vic FIRTH brand? What type of stick? The first idea. Yeah. So when he, as you know, he was a principal timpanist for the Boston Symphony,
But when he was, it was early 60s or late 50s. Yeah. I think early 60s. Yeah. He needed, back then there wasn't really a drumstick market. Most of the drum set companies made sticks. Mm-hmm. And you got your drums and you got sticks with them. There were a few other companies that were starting to do it, but he needed certain sticks to perform certain pieces in the orchestra that he couldn't really find. So he would take other sticks and then start whittling himself until he got it to a point where it was right. And then he would get it. And then other percussionists would say, hey, that's really great. Can you make me some? So that's how it started. And then he started making, and then finally there was so many requests, he had to find someone to actually make them for him. And it just slowly built, and when he was on tour with the symphony, he'd go visit drum shops and say, hey, what do you guys think of these? And it just took off. Então, eu perguntei ao Joey, pessoal, como é que foi a primeira ideia, como é que apareceu essa ideia, né, do FIRTH, do senhor Vic Firth, de criar as baquetas, como é que foi o começo disso? Então ele comentou, que é uma história bem interessante, que lá no começo da década de 60, não existiam marcas de baquetas, fábricas especificamente de baquetas. As marcas de bateria faziam as suas baquetas e mandavam um parzinho junto com a bateria quando você comprava um kit de bateria. E aí o Vic Firth, ele era percussionista, timpanista, percussionista clássico, e ele precisava de um modelo que não existia. Então ele começou a pegar as baquetas que ele tinha e fazendo, né, raspando, enfim, vai montando, fazendo um artesanato com a baqueta que ele tinha para chegar onde ele queria. E aí os amigos dele, que eram músicos, começavam a perguntar, puxa, mas onde é que você arranjou isso? Fui eu que fiz, etc. E aí ele começou a mostrar para as pessoas, e aonde ele ia tocar, ele mostrava nas lojas. O que você acha dessa baqueta aqui, esse modelo? E as pessoas das lojas começaram a gostar, achar interessante, porque não tinha no mercado, e começaram a encomendar com ele. E aí ele teve que incrementar a fábrica, né? Incrementar o mercado, porque aí os pedidos começaram a chegar. Né? Sensacional, demais, demais. Bom, eu queria chamar o primeiro convidado, né? He's currently the music producer for a famous Brazilian singer, Margareth Menezes, and he's released the book Ritmos Afros Brasileiros, available in English and Portuguese. Esse grande, the great drummer from Bahia, Tito Oliveira. Fala, Tito! Olá, meus Tito. amigos. How are you, Tudo bem? sir? Joy? It's good to see you. Meu amigo. Oi, pessoal, eu queria dizer que eu apresentei o Tito Oliveira, né, que é produtor musical, além de, muitos outros trabalhos incríveis. Hoje ele é produtor musical da Margareth Menezes, que vocês todos conhecem, que ele lançou o livro Ritmos Afro-Brasileiros, né, que está disponível em inglês e português. E ele está aí, né? Ele é uma fera, viu, nesse negócio, já foi lá para Berkeley fazer esse workshop lá, arrasando aí pelo mundo, né, Tito? Estamos tentando, né, velhinha? Poxa, muito, muito feliz aí pelo convite, viu? E rever vocês, meus amigos aí. Joy, abração, né? Muito tempo, um grande abraço. E é isso, Joel. Muito prazer de ter vocês aqui. Eu queria fazer uma pergunta, né, para Joy. Joy, India, the people speak very slow, like a Tito. Okay. Understand? Okay. Okay. Vai lá, Tito, desculpa, eu só tô brincando. Então, sabemos que a marca, né, a VIC, tem uma diversidade, né, de modelos de baquetas, né? E eu estava assistindo aí, até nem sabia que tinha tanta quantidade assim, mais de 2.000, né? Então, assim, são muitos modelos de baquetas, né? Aí minha pergunta é o seguinte, se
eles já estão satisfeitos, né, com essa quantidade que foi lançado no mercado, ou se tem algum projeto aí já para acontecer aí de mais um modelo, né? Pois, a 2001, né? Se vai ser lançado ainda esse ano ou no outro. A pergunta é essa aí, porque é muito legal, né, velho? A gente como baterista, ter vários modelos, né, Nossa. né, e a gente poder... Porque realmente a baqueta muda, né, o som, né? Quando a Muda o gente som está de tocando. todo, né? Muda o som de todo. É Muda verdade. muito. É. E aí é isso, a pergunta é essa aí. Okay. Vai lá, Joel. Joey, the Tito is asking for you. We know that FIRTH have a vast array of drumstick models, like you said, thousands of models. And the question is, are you satisfied right now with this catalog, or you have any news for 2020 or next year? I don't think we are ever satisfied. Oh, Okay. That was never in VIC's DNA, and nor any of us left. We always want to get better, keep doing better. I think the times we're living in make it a little more difficult right now. But we are working on a lot of new things. Some things I can't say yet. I don't know if down in Brazil you guys have seen the remix brushes yet. No, not yet. I'm crazy for this new. I'm very crazy. I need it so much. Yeah, you guys would love it. They're so great. They're so great. Yeah. But those are, I don't know if you understand, or do you guys know what those are? Have you seen any marketing about them? Yeah. I think so. Okay. So the idea is it's kind of different grasses, some thicker, some thinner, and it gets thicker. It's 4 different levels, but you can interchange them. Yeah. So the real hard one, you can mix with the soft one so that you play on a cymbal and you can still get the point, but you have this nice little, with it. So they're beautiful, and you can mix and match if you're on the drums, on the tom-toms, or any kind of thing you want to use. Beautiful. Great. Wow. Então, Tito, vamos lá, vamos traduzir. Thank you, Joe. Very exciting, né? Answer. Very exciting. Yeah. Então, Tito, o pessoal que está assistindo, a pergunta, então, foi feita pelo Tito, já sabemos. A resposta, então, do Joe é o seguinte, na realidade, ele comentou que a FIRTH, eles na VIC, nunca estão satisfeitos com o que já existe. Eles sempre estão buscando novidades e querendo aprimorar aquilo que já existe. Então, ele tem algumas novidades que ele ainda não pode dizer para esse ano e para o ano que vem, mas ele comentou em específico um modelo novo de vassouras, né? Que é a Remix, que talvez vocês já tenham visto por aí em algum vídeo, em alguma propaganda, é possível que sim. E que são uma espécie de vassoura que tem diferentes tipos de cerdas. Então, ele falou grass, que é tipo assim, é tipo matinho. São cerdas diferentes, são 4 modelos. Tem algumas que são um pouco mais rígidas, mais duras, e as mais suaves, né? Inclusive, a minha dica até para a Vera e para você que toca música brasileira é usar essas remixes, que eu também tô louco atrás, mas ainda nós não temos no Brasil. Então ele comentou que dá para usar um modelo, um modelo mais rígido nos tons ou no prato e misturar outra, com a outra mão, um modelo mais suave para fazer na caixa e vice-versa. E você pode criar sons diferentes usando esses modelos novos, que é o lançamento atual, né? Remix. Demais, né? Não. Vamos se dar bem, hein, velho? E falando, talking about brushes now, I love the Stevie Gadd model.
Oh yeah, yeah. Yeah. I love it. Yeah, Steve's been home like everybody, but he's been playing at home he plays on a pizza box. Yeah, pizza box. Yeah. Practice, so great. Fantastic. Oh. Legal. Muito obrigada, Tito. Maravilhoso, viu? Vamos se dar Você bem viu, com né? essa Vamos baqueta esperar nova aí. agora. A gente quer, tem vamos que esperar. pedir lá na ISO essa baqueta para trazer para a gente, né? Com certeza. Então é isso aí. Tá Muito bom. obrigado a vocês aí, viu? Um beijo grande em todos aí. Abração para Joey aí, grande amigo. Obrigada, Tito. Sucesso, Joel. viu? Tá, te adoro aí. Você é demais, você cara. também. Beijo. Obrigada, um beijo. Tchau. Outro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, nossa, demais isso, né? Demais, né, Joel, Muito legal. essa opção, né? Então, eu tenho aqui uma pessoa que está aqui. Vem cá, Fernando. Ele está aqui porque hoje ele vai dar um curso aqui à noite, presencial, então ele já está aqui. Espera aí, vem aqui, ó, vem desse lado aqui. He's a talent of a new generation. Fernando. Hi. Fernando Amaro. Senta aqui, sit here. He's here. Hey, Fernando. And he asked it now. Make a question to you, Joey. Hi, Joe. How are I you? have a simple question. What expectations do you have of an endorser? Good question. Okay, so there are 4 key points for me. Okay, I call it PELT, so it's personality, exposure, loyalty, and talent. So those are the 4 things. I look for those 4 things. So I'll explain each one. Personality, it has to be a family. It has to be a relationship. If the person's not a nice person, it's hard. It's very hard to, no matter how talented or how much exposure, it's very difficult to work with. It's not sometimes worth it. But exposure, you have to have enough reach to help influence sales. I mean, it's a business in the end. We have to sell product, and you need the artist to help do that. Loyalty, you want people who want to play your product because they want to play your product, not because of endorsement, just because they love VIC FIRTH. Yeah. And then talent, obviously, you want good players. So if sometimes some guys have a lot of one, and maybe smaller amounts here, or different distribution, but those 4 things all together, a good combination works. Nice. Good to That know. makes sense. Então, vamos lá. O Fernando perguntou para o Joey o que é que ele busca, em um artista, um endorse. E o Joey comentou que são 4 elementos. Vamos ver se eu consigo lembrar todos aqui. Ele chamou de PELT. Então, nós vamos por partes, tá? Então, número 1 seria a personalidade do artista. Basicamente, assim, alguém que seja fácil de trabalhar, gostoso de trabalhar, que tenha uma personalidade que seja acessível, que não seja uma pessoa difícil, que reclama muito, que fala muito, essas coisas que a gente sabe que existem, né? Então, a personalidade maleável, que seja boa de você conversar, agradável, né? Aí, o E seria a exposição, então, o quanto esse artista aparece, às vezes aparece mais, às vezes aparece menos, mas numa média, o quanto esse artista tem de exposição no cenário local, regional, enfim, aonde for. Lealdade, ou seja, você tocar com o instrumento, no caso as baquetas VIC FIRTH, porque você gosta, não porque você ganhou, você pagou mais barato, etc. É porque você gosta do material, da marca. Vamos dar um exemplo aqui. Eu e a Vera, desde 94, nunca mais usei outra baqueta.
Isso é amor ao instrumento, né, Vera? Before 1994, Você já usava. I used VIC FIRTH. Yeah, see? Always. Sempre usou. Eu, no meu caso, desde 94. Mesmo, tem caixas de baqueta, sempre isso. E a outra parte seria o talento, né? Um artista que tenha um certo grau de talento. Então, ele comentou que tem vários tipos de combinação. Tem artistas que têm muito talento, mas tem um pouco mais disposição, outro tem menos disposição, mas são muito bons formadores de opinião, etc. Então, são as combinações desses elementos que eles avaliam. No caso, o Joey, ele considera desse jeito. Fernando Amaro is a new one. Yeah, just last year. VIC FIRTH endorsement. Yeah, 11 year. Yeah. Yeah, very happy to have you. Fantastic drummer. Tonight I will do a master class here yes. in the school here. In person. Yeah. Oh, good. Yeah, I have a question for you. So right now in Brazil, are you able to get together or still? With some few people. Few people, like just five. Just five. Person in the class, in the master class, and with the all the care that, like, masks and stuff and alcohol. Wash your hands. Yeah. Mask. Yeah. So crazy. So as a young artist coming up, this has got to be frustrating for you. Like, very excited to go and play, and then all of a sudden, stop. Yeah, kind of it is, but still, like I try to deal with it the best way I can. Like, I got some online students, and I have done some lives, like for money, just gigs, live gigs at Facebook and stuff. But it's kind of okay for me. I could reach some other place to work, So it's good. It's good. Thinking optimistic. Now I can give a hug. I'm jealous. Thank you, Vera. Thank you, Joe. Obrigado, Joel. Obrigado a todo mundo. See you. All right. Take care, Fernando. Opa! Nossa. Então, Joel, dá uma traduzida aí leve aí do que o Fernando falou, tá bom? Eu vou traduzir e vou fazer uma perguntinha para ele também, para dar uma colorida, tá? Tá. O Joe, então, perguntou se estava tudo bem aqui no Brasil, se as pessoas podiam já estar perto e se abraçando e tal. E a Vera comentou que hoje tem o workshop, o masterclass do Fernando, lá com apenas algumas pessoas, 5 pessoas somente. E o Joey comentou que talvez seja um pouco frustrante para o pessoal da nova geração, os novos artistas, que não estão podendo tocar, não tem público, etc. E aí o Fernando comentou que para ele está tudo bem por enquanto, que ele está fazendo várias lives e vendo alguns alunos por aí, e uma experiência nova que ele não tinha. Acho que quase ninguém aqui tinha. É verdade. Joey, I want to make a question to illustrate the VIC history. Who was the first endorsee, drum set endorsee? Better, the first 5 endorsees. I don't. Honestly, I don't. I know Steve Gadd was the first signature. Yeah. But I know Harvey Mason very early. Harvey was a student of Vic's. Do you know the Harvey Mason story? Yeah. Yes. His story is amazing because he studied classical percussion with Vic and then moved to LA and he was doing percussion in the studio, and one day this drummer never showed up. And they were like, we got to do this session. So, hey, can you play drums? And he played drums, and
he was amazing, and that's all he ever did after that. He was drum set player. But Harvey was very early on. There's a lot of early guys that are still with us, but there were so many because Vic had so many people who loved him that they were, yeah, well, I'll try it. I'll play. You know, Kenny Aronoff was one of his students. Wow. So yeah, those are the really early ones. And Dugu, I think, played a long time ago. I mean, there's a lot of guys that I couldn't tell you exactly because there's so many of them at the same time. Yeah, ok, no problem. Então eu perguntei ao Joey quem foram os primeiros 5 artistas aí apoiados, Steve Gadd. né, pela VIC, e ele comentou que o Steve Gadd foi o primeiro Steve Gadd foi o primeiro a fazer um modelo Signature, Steve Gadd. Aí também comentou do Harvey Mason, contou uma pequena história sobre o Harvey Mason, que ele na realidade estudava percussão clássica com o próprio Vic e não tocava bateria. E aí ele se mudou para Los Angeles, o Harvey Mason, e lá ele estava trabalhando no estúdio e o baterista que ia fazer a gravação faltou, não foi. E aí pediram para ele se ele poderia tocar a bateria naquela gravação, mas ele não era baterista. E ele tocou muito bem, e depois disso ele continuou a carreira como baterista, Harvey Mason. Se você não conhece, está perdendo seu tempo aí, vendo besteira no YouTube. Procure, Harvey Mason. Clássico. Harvey Mason, Também o Kenny Aronoff, né, Vera? Kenny Aronoff. E o outro que você falou, Peter Erskine. Peter Erskine, who was with his trio when Vic FIRTH was celebrating 50. Oh yeah, you remember? Yeah, 50. you remember. I was there. Yeah, it was a big party with a dinner, and Peter Erskine playing with the trio, and my table was in front of the trio. Yeah, that Peter was one. Actually, Vic specifically asked for Peter to do it. Yeah, he loved Peter's touch on the cymbal. Amazing. Okay, good. Okay, we have another question for another drummer. Okay. He's playing with Super Combo band, no? And he teaches here as well. Não? Ele toca na banda Super Combo, entre outros trabalhos aí que ele fez. Ele também é professor aqui no BVF, e essa banda é demais, ele é demais, sou super fã. Queria convidar o André aqui também, é um patrocinado recente. It's the new one. Ok, vai lá, André. André. Hello, hi everyone. Hello, Joe. How are you, sir? Fine. It's a pleasure being here with you all. Oh, thank you for being here. You're a new guy too. Last year. I just completed the year. Yeah, last April. So happy to have you. Oh, Thanks it's an a honor lot for us. Thank you. Verinha, Joel, meus mestres, né? Os dois. É uma honra também estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito feliz. Posso fazer a pergunta? Pode sim. So, pode fazer. Joe, my question is, how the matching process of the drumsticks is done to ensure that every single pair will have sticks with exactly the same weight and the same sound between them. Posso falar essa, Joel? Ok. Sorry, Joey. Go ahead. Ele perguntou como é feito, né? Como é feito o processo de combinação, né? Das baquetas, né? Para garantir que cada par, né? Vai ter o mesmo som, o mesmo peso, né? Que elas sejam exatamente iguais, né? É isso, né? Okay. So I'm going to give you the history first, how it started, and then how it evolved into what it is today. Okay. So originally, when Vic was a student, he would play, and no matter how hard he practiced, sometimes he would hear the different. If the stick was heavier or lighter, it would change the way you played, and he could feel the difference. So he always wished he could get a matched pair.
So that was his first objective, was to just match the weights. But then one day when he started, he had a bunch of sticks and he was walking into his, I don't know if it was garage somewhere, but he dropped them. And when they hit the floor, he heard all the different tones. He heard, and he was like, that's interesting. And so then he was playing, he goes, this changes the way people hear. And in orchestral music especially, you can really hear it. Maybe drum set, not so much, right? The tone, the pitch is not so important, but in other places it is. So he made a goal to have matched weight and matched tone. So in the old days, they would be in his garage and they would hire people. They would get granite gravestone blocks, and they would tap each pair and pair them for pitch and then for weight. They would weigh them on a scale and they would patch them. This is crazy. That's how they did it. Then you want me to stop, Joel? You want to catch up there, or you want me to keep going? Não, fala aí, Gil. Vamos Keep going. traduzir? Okay. So then eventually they had a person working for them who, you remember the old Macintosh book? You know, remember the original Mac computers? Uhum. You know, he figured out a way to do it electronically with the computer, would read the pitch, and then they would scale it. So now it's all high tech. Now it's evolved into it. So you go on the machine, and you can. I think you can see this video online. If you go to vicfirth.com, you can find some of the videos of how they make the sticks. Yes. But the machines they weigh them, and then they pitch them, and then the little knocker hits the stick and reads the pitch, and then shoots it into the right bin, and then they pair them up. So. Ok. Amazing. Posso traduzir, Andrezão? Me ajuda aí se eu errar alguma coisa, hein? Vai Então, lá, a Vera já traduziu a pergunta, A né, do pergunta. André, e aí o Joey comentou que a primeira coisa que o VIC FIRTH pensou em fazer para deixar as baquetas similares, um parzinho, né, uma baqueta com a outra, foi em relação ao peso, né? Então ele conseguia sentir que uma baqueta estava um pouco mais pesada, e aí isso era fácil de sentir. Então ele tentou, primeiramente, mexer nessa condição. E depois, certo dia, uma história que ele comentou que é loucura, engraçada, ele estava carregando as baquetas para a garagem dele, para guardar, enfim, estava carregando e deixou elas cair, e quando elas caíram no chão, ele ouviu que cada uma que batia no chão tinha um som diferente ao quicar no chão. Então ele ouviu que cada uma fazia um sonzinho diferente quando batia a madeira no chão. Ele pensou, pô, mas peraí, então deve ter um som diferente para cada baqueta que eu estou fazendo, elas devem fazer um som diferente no instrumento. E aí ele comentou que talvez para a batera, para nós que tocamos bateria, às vezes até para o rock and roll, talvez isso não faça tanta diferença na questão de tonalidade da baqueta ao tocar no instrumento, né? No caso a ponta, o outro lado. Mas para percussão clássica, que era o que o VIC FIRTH fazia na época, isso faz total diferença. Então ele começou a pensar nisso também, e as pessoas iam na garagem dele experimentar as baquetas com relação ao som e usavam uma espécie de um bloco de pedra, né, alguma coisa mais lisa, para que ao tocar com a baqueta no bloco de pedra ouvisse o som da baqueta e pudesse comprar uma baqueta parecida com a outra no som. Depois o VIC começou a utilizar os primeiros modelos de Macintosh, que o Joey comentou que deve ter algum vídeo aí online no YouTube mostrando esses primeiros computadores, aonde eles já experimentavam com relação ao computador como é que podia soar a baqueta, o peso e todas as características da baqueta, que hoje a tecnologia na fábrica é muito maior. Mas esse foi o começo, as ideias iniciais de fazer um par perfeito. Yeah, Wow. One more funny story about that. So you remember when you were younger, you would have to go to the store and you'd have to go through all the sticks and find the right pair. I don't know if you guys, I always had to do that. Yes. Now, when Vic decided to do this, I'm not going to say who, but a competitor called him up and said, why are you telling people you're going to do this? It's impossible. You'll never be able to do it. And he says, no, I'm going to do it. And he hung up the phone and he did it. They couldn't believe, they were mad because now they were going to have to try to compete with that. And it wasn't easy, but that was his level.
You know? This is Vic FIRTH, no? Yeah. Right? This is. O Joey comentou que uma história, mais uma história aí curiosa para a gente, que quando ele começou a fazer os pares, né, matched par, ou seja, os parezinhos juntos, na época, as pessoas iam até as lojas e compravam as suas baquetas de modo avulso. Então, você ia ali na loja e, eu quero essa, e pegava uma outra de cima, eu quero essa, e tentava montar o seu próprio par. Ele comentou que ele fez isso, talvez os mais novos, o André, não sei se fez, eu fiz. Eu tinha que pegar as baquetas, claro que a gente não vai falar onde, né, quando, né, mas pegava as baquetas e ia vendo, essa dá com essa, e levava os pares. E aí o Vic começou a vender os pares prontos. Ele teve essa ideia. E aí alguém de outra marca, que o Joey não falou quem, claro, ligou para ele e falou, por que você está fazendo isso aí? É impossível acertar os pares, não dá, e não existe isso. Aí o Vic respondeu, sim, existe, eu vou fazer, já estou fazendo, e desligou. Vic FIRTH. Yeah. Demais. Legal, mais alguma coisa, André? Não, é isso. Muito obrigado por terem me recebido. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Thanks, Joe, again. It's really a pleasure and an honor being part of this family, and I'm really honored for this. So that's it. I keep saying this, but it's true. The honor is ours, seriously. Thanks a lot, really. Good to meet you. Alô, André, tchau. Tchau, obrigada, gente. Viu? Obrigada. Então, pessoal, tem aqui, I would like to talk about the people who are here. Tem aqui uma pergunta para ele, não sei se você está vendo aí, do Rodney. Joey, what about the prices? Unfortunately, in Brazil, Vic FIRTH products are too expensive. Do you have ideas to make Vic FIRTH most accessible? Yeah, this is a big problem, and it has nothing to do with us. It's anything. I think anything you get from the States to Brazil or Brazil to the States gets expensive, and these are things that are to do with customs and taxes and laws and stuff way beyond my comprehension. The only thing that can be done is maybe coming out with, how do I say this? There are different, Vic has a very high standard, okay? And sometimes those standards have no bearing on the playability of the stick, but the visual. And unfortunately, the standards are what they are. I mean, it's not unfortunate, it's a good thing. It keeps the standard high. But I think some people in some parts of the world, because of the things I'm talking about, would be okay with maybe the wood stained, because it's organic, the wood, right? So sometimes you get limestone stains or you get stains on the wood. Has nothing to do with the playability. It's totally fine, but visually maybe not so appealing. And you could maybe sell that cheaper, but then it's not the same quality as Vic. So it's kind of it's so difficult. Eu queria não, só para o pessoal, que o Rodney, ele perguntou sobre os preços, né, acho que vocês entenderam, que infelizmente no Brasil, né, os produtos da VIC são muito caros, né, e se ele tinha alguma ideia de algo mais acessível, né, mas o Joel vai traduzir, porque tem essa questão da qualidade, né, pessoal? Fala aí, Joel, sorry. Então, vamos lá. O Joey comentou que, assim, a princípio, não tem nada a ver com a Vic FIRTH, os valores, vamos falar, no mercado brasileiro. O que acontece no Brasil é que, na opinião dele, e na nossa também, e isso há muito tempo, já é muito tempo atrás, não é de agora, é muito imposto, muita taxa, muita burocracia, é muito difícil você entrar no mercado brasileiro, não pela marca, não pela qualidade, mas pela quantidade de impostos, taxas e burocracia. E isso a Vic FIRTH não tem o que fazer.
é uma coisa do mercado nacional. E não é só com a marca de baquetas, é com tudo que você vê aí, né? Então, a VIC não tem como fazer isso. A única coisa que ele comentou que talvez pudesse ser feita é com relação a, vamos dizer assim, não a qualidade das baquetas, mas o visual. Por exemplo, ele comentou que o nível das baquetas hoje, dos produtos, são muito altos. O nível é muito alto, aliás. E aí isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Mas talvez um par de baquetas em determinadas regiões do mundo, as pessoas que vão tocar, elas não liguem da madeira desfiar facilmente, porque afinal de contas é orgânico, e isso acontece mesmo, da baqueta soltar um fiapo. Só que isso não é a alta qualidade que a VIC FIRTH quer oferecer. Então seria o caso de ter uma baqueta que é totalmente tocável, você pode tocar com a baqueta, mas ela vai ficar feia. E isso não agrega a qualidade da VIC FIRTH. Talvez isso traga um custo menor, mas não é exatamente o que ele gostaria que fosse apresentável com o nome VIC FIRTH. É o único jeito que ele vê. Mas com relação ao mercado nacional, não há o que fazer nesse sentido. Tem uma questão, um comentário aqui do Márcio D., que ele diz, e eu concordo com ele, que não é a baqueta que é cara. It's not the drumsticks is very expensive. The economic in Brazil, né, que the dollar is very expensive in Brazil, né? Então é isso aí, né? Fora os impostos que ele falou e a importação, né, Joel? Isso aí. Understand? Yeah, Duro, né? it's frustrating for us too. Yes. It is. Yeah. I hate Yeah, it. That's why whenever the artists come to America, I'm like, get your sticks now, get them here, and bring them back. Yeah. E o Ney Cardoso, né, ele fez uma observação, eu não sei se você pegou uma resposta do Joey aí, toda uma história sobre o balanceamento do par, viu, Ney? Então, você comprar a baqueta avulsa, eu entendi, quando quebra um, você explica, né, Joel, que ele está falando, quando quebra um, ele tem um outro para puxar. Para isso, você compra 3 pares, se quebrar um, você tem 2. Se você quebrar 3 baquetas, você ainda tem 2, né? Então, é meio por aí, né? Não é isso? Você quer que eu fale para ele? Ok. Foi um comentário aí que ele fez, né? Just a little comment from who is the name? The name? Ney, Vera. Ney Cardoso. A guy called Ney Cardoso. He said, when you are playing in broken one stick, you lost the perfect pair. And Vera said, oh, no problem. Just buy 3 pairs. 3 pairs. When you broke one, you have 2 more perfect pairs to play with. Okay. Sorry, because I answer. Okay. That's right. Good. I love a good answer. Very good answer. Viu aí, né, Ney? É isso aí, tá bom? Bom, então, aí eu queria dar um alô aí, também tem o Mário Nascimento Júnior, que ele fez um comentário aqui, o Wonderful Family VIC FIRTH, é um good drummer, excellent drummer and teacher from Itajaí, né? Em Brasil. E vamos aí, vamos em frente, o Leandro Vidotto também, e tudo aí. Tem um batera que está aqui, esperando, cadê ele? Deixa eu ver, ele tem uma ficha aqui comigo, deixa eu ver aqui, ele está aqui esperando, já como ele está na fila, eu já vou chamar ele, né? E he's a drummer and singer. He's the drummer of the band Dr. Sim, né? He's Ivan Buzik. Vai lá, Ivan. E aí, Verinha? Oi, tudo bem? Hi, Joe. Hi, Joel. How are you? Hello, everybody. Very nice to see you guys, everybody. I'm here recording. I'm recording a drum lessons for my new drum class online.
Excellent. Excellent. Wow. Excellent. So such an honor to be with all of you. Likewise. Thank you. Thank you. Vou falar em português rapidinho, um adendo sobre a pergunta anterior aí que eu estava ouvindo. É só assim, para os bateras que estiverem ouvindo, eu já uso o VIC FIRTH, assim, e eu sempre estava até falando com a Verinha sobre isso, o quanto eu me surpreendo da perfeição das baquetas, da durabilidade e da perfeição, principalmente no quesito de equilíbrio e de peso. E você pega, às vezes, outras marcas que são as concorrentes e você leva um susto, você fala, como é que eu posso voltar rápido para a minha VIC, sabe? Quando um aluno traz uma outra marca que fala, não, experimenta, você fala, não. Então, assim, eu sei que os impostos são cruéis, realmente é uma tragicomédia no nosso país, mas o custo-benefício é violentamente bom. Baqueta um par de baqueta que dura meses. E tô falando assim, no Dr. Sim, né, que geralmente você pega uma outra baqueta, vai quebrar no quarto compasso, com a porrada que a gente tá mandando. É verdade. Então, assim, Joe, I'm just telling about, I know the taxes are terrible, but you know how much is worth it to get a pair of VIC because of the durability and, you know, compensates very, very well. Even with these terrible prices that Brazil make us pay with the taxes. Tem aqui também, viu, Ivan, desculpa, tem um comentário do André Lamberti, que fez esse cenário bonito aqui para mim hoje, olha, ele está aqui, ó, chique, e ele fez um comentário, assim, interessante, de repente, fazer um kit com 4 pares pelo preço de 3, sei lá, algo assim, né? Isso daí pode ser alguma campanha aqui, né, Joel? O que você acha? Eu acho, qualquer ideia para que VIC apareça é uma ideia fantástica. Você quer que eu traduza para ele? Por favor. Okay, Joey, André suggest to you, André Lambert, that made the scenario behind Vera. Behind me aqui. Suggest a campaign, a new campaign for VIC FIRTH. When you buy 3 pairs, you get 1 free. 3 for 4 for 3. 4 for 3. Something about that. It's possible, or the distributor local. Maybe. That's a common thing. That does happen in America. They do 5 for, I think it was a 4 for 3 or 5 for 4. I forget what it is. The sales guys do all kinds of things up here. I think that, you know, that comes, then you got to, you know, EZO does all the distribution there. So it's something definitely worth talking to them about. I know that we have some new sales people now, and I know they've been talking to EZO quite a bit, and hopefully they come up with some kind of something that's going to help, because they're working on it, because it's important, especially to our new vice president of sales. He's loves Brazil, loves South America, and he's like, we got to do something. What can we do? So they are actively, and they were getting to something, and then COVID and everything's messed up now. So, but it is on the radar. Viu, Ney Cardoso? Aí, a gente está aqui tentando te ajudar aqui, viu? Na sua... Vai lá, Ivan. Ok, vou fazer uma pergunta então, né? A sua pergunta, olha, também tem a ver com um comentário que tem aqui, depois eu acrescento aí, vai lá. Joel, faço direto em inglês, o que eu faço aqui, Verinha? Como é que faz? Pode falar inglês. Pode falar inglês. Ok, Joe, I wouldn't change for nothing my wood drumstick, my VIC FIRTH wood, never. That's what I think. I tried many different materials, you know, in my life, carbon and all these things, and the sound is it's not even close to the wood. And I know the wood you guys use is simply amazing. You know,
I love it so much that I consider my pairs, I consider my drumsticks part of my arm, part of my hand. I think if someday you guys say to me, okay, Ivan, you're out of the contract, I'm gonna cry, really gonna cry. But don't worry, because it's not gonna happen. Because this is part of my arm. You know, I really consider Vic Firth part of my fingers, my arm. It's just amazing. And I love the gloves and I love the headset so much. I wish you guys had a drum set, Vic Firth. I would use it too. Yeah. Just kidding. But about the question, did you ever in the Vic Firth history think about some different material, just like you know, some differential, or just to try, or somebody had some crazy idea, so let's try some different material? Did you ever? Did it happen in some point? Joel, se quiser traduzir, agradeço. Olha, não, eles perguntaram, né, ele perguntou, né, se alguma vez a Vic Firth, né, já pensou em desenvolver alguma baqueta que não fosse de madeira, né, algo que viesse a ser revolucionário, né, não é isso? É isso, Joel? Isso aí. E colocando novamente que jamais eu trocaria a minha madeira, pelo menos até esse momento. Sim, jamais. Com certeza. Mas essa é a pergunta, se em algum momento passou pela cabeça deles alguma loucura, alguma coisa, alguma novidade, ou algo que eles testaram, pelo menos. Olha só. Vai lá, Joel. Ok, Joel. Okay. Yes. We actually try all kinds of things all the time. If you don't know, it's only because they didn't work. You know, it's hard to find. Hickory is what you use, and there's hickory grown all over the world, but the hickory in the Southeast America states is the best hickory for drumsticks. If you get it from other places, it's still not the same. And then there's maple, and then there's a certain type of oak that people like too. And then there's other types of woods people try, but in the end, the hickory not only feels the best, it sounds the best, it lasts long. It's just the way the fibers and the cells work together. We've tried synthetics. We've tried laminates. We actually have some laminate wood, you know, and it's heavier. Some things work, some things don't. But then some things will work, but then their price is so high. You already paying too much for hickory. These other things would be crazy. But we're always looking and trying to find new things to do. I remember once, I forget the name of the wood, they found a wood that seemed to have the same characteristics of hickory. And they were excited about it, and they made prototypes. But what happened was, I remember being at a concert, side stage, watching one of our artists was saying, yeah, I'll try him. It was just a 5B profile. And he was playing, but as he was playing, the heat from playing and the lights, the sticks started getting wobbly. And so like he gave them to me because I can't, you know, I was like, I never seen anything like that before. But before they got hot, they were fine. But as soon as they got warm, so we were like, oh, I can't use those. But we try all the time. Ivan, we're always trying. Always. Ok. Então vamos lá, vamos traduzir. A pergunta do Ivan, vocês já ouviram, a Vera já falou em português. Então o Joey comentou o seguinte, respondeu que sim, eles sempre estão tentando e experimentando novos materiais, tentando com novos materiais, experimentando novos materiais. E se a gente não sabe disso, a gente não vê nada de novo, é porque esses materiais não funcionam. Então eles não vão lançar algo que não funcione. Aí ele comentou que o hickory, que é as baquetas que normalmente nós utilizamos, são de hickory. O hickory é uma madeira que cresce praticamente no mundo todo, mas o melhor hickory cresce especialmente no sudeste, né? Sudeste, se não me engano, dos Estados Unidos. Ali cresce o melhor hickory, a melhor madeira para se fazer as baquetas, que é com a melhor resistência, o melhor equilíbrio, a melhor granulação, a melhor... tudo é melhor, especificamente nesse tipo de hickory, que é americano mesmo, né? E ele comentou que
eles tentam fazer com outros materiais, já fizeram com baquetas sólidas, com baquetas com material sintético. Muitos desses materiais acabam ficando tão caros para se produzir em escala que se a gente já acha caro, né, o mercado brasileiro, esses modelos então seriam insanos, não teria como trazer. E ele comentou uma história engraçada que um tempo atrás eles acharam, né, que descobriram um novo tipo de madeira que era similar ao hickory e fizeram um modelo protótipo para ser usado, 5B, acredito que ele falou 5B. E aí ele foi assistir esse teste, ele estava lá e do lado do palco, e aí quando começou a tocar, o baterista tocando, a pessoa que estava usando o par de baquetas de teste, tudo bem, tudo aconteceu, só que aí acenderam as luzes do palco, o palco começou a ficar quente, etc., né? E aí a madeira começou a envergar, e ele viu isso. E aí ele viu que, não dá, como é que eu vou usar a baqueta? Ela começa a tocar, o show começa a ficar quente, aí a baqueta enverga, então não dá para usar. Muito bom, né? Eu não tinha entendido essa parte, viu? Agora, sensacional. Joey, I have a question. What was the most strange or peculiar drumstick ever made by VIC FIRTH? Maybe the light sticks. I have the light sticks. Yeah, the light sticks were good. They just got so expensive no one would buy them anymore because they were too expensive to do. But I really liked and it won an award too when it first came out. Do you remember the plastic paddles? Yeah. Those things they were funny, and people to this day ask me for them. Like, we don't have them anymore. But there are a lot of funny ones throughout the years, and it's funny, the weirder ones won the awards, but then they wouldn't sell, because people just thought they were different, so they liked them, but. Okay, I asked you about important mallets for me. The maracas. Yeah, the mallet, rattle mallets. The shaker mallet, yeah. The shaker mallet. Yeah, they came out with those. Those are really cool. I don't know why, but they came out with them once, and all the artists loved them, but nobody bought them, so they discontinued. Well, then all the artists went crazy, so they came out with them with a different. I forget what name was first. Was the maraca mallet, and then the rattle mallet? I forget which one. And again, nobody bought them, but the artists all wanted them, but nobody bought them. So they were like, "We got to discontinue it again." You told me before, no? But I have just one pair only. Yeah, and so many artists ask me all the time, "You got any more left?" It's just one pair, and I'm like, "They're all gone. There's nothing left." Yeah, it's like a gold pair. Yeah. Thank you. Ivan, agora você deitou aí, agora ficou bom. Então, obrigada pela sua participação. I'm trying with my... Obrigada I was just trying some new angles. Ok. Beijo, obrigada por tudo, obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? I'm glad to be here and such an honor to see you. Joe, I hope to see you soon. Yeah, man. Thanks for good to everything. see you. Sucesso com seu novo clipe aí. He's singing. He's singing. Yes, I have a solo career as a singer besides Dr. Sin. So it's different ways to go to the music. Yeah. And I play jazz with my father also. Yeah. Really? Oh, that's cool. Say hello to your father. Verinha, Joel, Joe. Take care. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Ciao. Such a good guy. I would like to call a new one, but she said Joey is a gentleman. Oh. Yeah. I agree with her. I'd like to call Nina Pará. She's my friend, a good drummer, excellent.
Yeah. Come in, Nina. Hi guys. Hi, Nina. Hi Joe. Hi Joel. Hi Vera. Oi. Hey. Everybody's bem? wearing good shirts today. Ah, Yeah. I love oh, it. yeah. Hello. It's How are you? very I'm very glad to be here and to be part of this live, and thanks Vera for the invitation. Thanks Yeah, Joel. you. Thanks Joe for being here. Thank you. Thank you. I don't know if you're going to remember, but we could met live at NAMM 2014, I think. Mhm. Yes, it was very nice. Thanks. Yeah, I do remember. It's nice. And I think Great. yeah, that was 2014, right? You know, this year they're not going to do NAMM this year. Yeah. Well, virtual. Wow, virtual. Yes, Yeah. yes. Crazy times. Crazy times. Yeah. Okay, Nina. So Go can I ahead. do a question? Okay. We know that VIC-FIRTH has many different models, right? Maybe 2000, you said. So what advice would you give for a beginner student when choosing his first pair of VIC-FIRTH? Where to start, Joe? Where do you think? Ok. Go ahead. Ela perguntou, né, que conselho o Joey daria, né, a um baterista iniciante, né, isso, Nina? Sim. Sobre como, né, escolher um modelo de baqueta VIC-FIRTH. É isso? Primeiros pares aí, porque tem tantos modelos, às vezes os alunos ficam perdidos, né? Você ouviu, né? Mais de 2.000 e fora os de percussão aí, né? Ouvi. Ok. Deixa eu ver. I think it depends on the student. In other words, if you're a little kid or you're older and you're starting, and I think that's why you need to have a good teacher. Yeah. Because it's hard to just say, this stick is the perfect starter stick. It depends on the person, and I think if you have a good teacher, they can help you. Teachers are, as Vic always said, some of them are the unsung hero. You know, if you have a good teacher, that's the important thing, and they can help you find the right stick. And I think what you don't want is a stick too big for your hand, because then you're working too hard. But the same thing if it's too small, maybe. And then it also depends on the music. Yeah. You know, so I think it depends on all those different factors, and you need to have, like, I'd hate to be the person to say, oh, this is the one you want. I think the teacher has to help you do that. Yes, nice, Joe. Thanks. Ok. Então, a Nina fez a pergunta em inglês, a Vera já traduziu, e o Joey comentou que depende muito, na opinião dele, de quem vai tocar. Então, da idade, né, até mesmo do tamanho das mãos, enfim, cada pessoa é de um jeito. E é por isso que ele comentou que as pessoas precisam de um bom professor. Ou, no caso, aqui do meu lado, duas boas professoras, duas excelentes professoras. E um bom professor. Então, você precisa escolher um bom professor ou professora que vai indicar para você um par de baquetas que seja adequado ao seu tamanho, né, ao tamanho de sua mão, enfim, e também ao estilo de música que você vai tocar. Às vezes, um par de baquetas serve muito bem para uma coisa, mas não serve para outra. E ele acha que não precisa necessariamente a pessoa chegar e falar, não, esse é o único par que é bom, o único que existe, esse é fantástico e serve para tudo. Na realidade, não, isso faz parte do aprendizado, aí a pessoa vai se acostumando. E eu acho até legal, agora, uma parte minha, as pessoas conhecerem, experimentarem diversos tipos de modelos de baquetas. Vários diferentes, né? Eu agora estou num caminho que talvez seja sem volta, particularmente. Eu estou usando aqui, 2B. Pode ser que eu não... Caramba, meu. Joey, I'm using 2B model right now. Just one pair to try. If he broken one. If broken one, I have my signature. Just cry for now. Funny. That's funny. Very funny.
Ok. I don't, bro. To be is I don't think is easy to broke. Vic Firth number 1 and 2B don't broke it easily. Yes, Oh my yes. Good. Ok. Ô, Nina, Nice. Nina, Fala, fala aí do seu trabalho aí com a sua irmã um pouquinho, rapidamente, deixa aí teu contato aí. Falar em português, assim, No, she has a good duo with her sister. Now her sister plays guitar, yes? I have a twin sister. She plays guitar. Twin sister. Yes, she plays guitar, cool. and we have a duo, and we are playing live online at YouTube. Before we played real live shows, but we play just two of us at the stage, and it's very nice. It's very cool. Send me a link. I want to see Yeah, that. for sure. For sure. Yeah, please. We opened the shows of Zach Wilds and Kenny Wayne Shepherd last year. It was very fun. Wow, that's cool. Yeah, that's really cool. Okay. Vera, obrigado, viu? Obrigada. Valeu, Joel. Thanks, Joe. Thanks for the Don't forget to opportunity. send me the link. Yeah, for sure. Thank All you. right. Okay. Bye-bye. Então, Nina, beijo, obrigada, viu? Obrigadão, valeu. Obrigada, valeu, Beijão. tchau. Joey, we have watching us a very talented drummer from Poland called Victoria Bialik. Oh yeah, Victoria just signed with us. Yeah, last week or a week before last. Yeah, great drummer, very classy drummer. Yeah, she's great. Okay. Yeah, very excited to have her. It's great. Okay, another drummer from São Paulo, né? Acho que é, né? From São Paulo. Ele está dizendo que é, né? He said yes, like that. An excellent Brazilian drummer, and he plays Tânia Maria tribute, right? Lael Medina, come in. Lael. Hey guys. Hi guys. How are you? How are you? Oh, Another great shirt. Nice shirt. Okay, I have a mine. Yeah, I saw that. I have a mine too. And you got the pack. Yeah. Okay. This is like Superman. T-shirt. You know the fashion T-shirt. You know? Yeah. I'm guys. It's I'm very happy to be here. Thank you, Vera, to invite me to participate in this incredible event of Vic FIRTH. A hug to Joel. And Joe, it's very nice to meet you here. I have to say something quickly, okay? I'm sorry, my English it's not so good. Okay. But okay. I don't know you remember a few years ago we talked about Vic's products and Vic's stuffs in emails, and you sent me a gift, a present. You sent me a pair of legacy brushes, and I so thank you to you, and it's so great. You have to you are a kind person, you know, a lovely person. We feel that in email, okay? It's true, and I will thank you for that. You know, thank you so much. Well, thank you. My question is I have to. Pode fazer em português. Pode fazer em português? Pode. Então eu queria saber o seguinte, que ele tem esse contato, né, Vera? Há muitos anos, com os melhores bateristas do mundo, né? Então eu queria que ele comentasse sobre essa experiência dele,
E se ele tem algum caso inusitado, algum caso engraçado ou surpreendente que ele tenha vivido com algum desses bateristas. Vai lá, Joel. Okay, Joey, the question is, you have contact with some of the greatest drummers around the world, correct? And Lael asked you if you can comment about this relationship, and maybe it's easy or more difficult with some of them. How about this in general? And if you have any curiosity that happens with some artists that will be fun to comment. Well, first, I always feel very blessed to be able to do what I do, because as a drummer, being able to work with so many amazing players is a dream come true. I've been very fortunate throughout my life to be able to do that. And I find it's an interesting trait. The higher level guys that you're thinking about require actually very little. They're like, I'm just trying to think of different examples, but say like Steve Gadd or Dave Weckl, or they don't ask for a lot of sticks. They very small amount a year, and they work all the time. And if I send Dave 48 pairs all year, that's a lot. Oh, wow. He just doesn't. They just don't break. And like Steve, same thing. If you watch any videos of Steve, you see his black sticks. They're all the black. Yes, I love the sticks of Steve Gadd. I love. He'll never stop playing them until they're completely unplayable. So, and they don't ask for a lot of things. I find that the as you go down, it gets more demand. It's kind of weird, but the higher you go up, it's less demand. It's kind of interesting. It's an interesting dynamic. Yeah. I don't know if that's. Vai lá, Okay. Thank you, Joe. Peraí, Lael. I'm here. Ok, peraí. Então, o Joey respondeu é o seguinte, que uma coisa que ele se sente muito feliz, muito abençoado por ter esse trabalho e poder conviver, ter contato com tantos bateristas fantásticos ao redor do mundo, e ele se sente muito feliz, ele gosta muito desse trabalho. E ele comentou algo curioso, que ele percebe que quanto mais alto o nível do artista, do baterista, menos coisas esses artistas pedem. Então, por exemplo, ele comentou que o Dave Weckl e o Steve Gadd, eles não pedem muita coisa, não precisam de muita coisa. Ele comentou que, se ele não se engana, ano passado ele mandou cerca de 45 pares de baquetas para o Dave Weckl, que é realmente, para quem trabalha como o Dave Weckl o tempo todo, é muito pouco. E ele comentou também... Joel? Por quê? Porque as baquetas duram muito. Não quebram, hein? É verdade. Não quebram. E ele broken. Not broken easily. E ele comentou também que, se vocês repararem, o Steve Gadd, por exemplo, é um cara que usa as baquetas, e vocês podem ver nos vídeos, workshops. Eu lembro de ter visto isso na Modern Drummer Festival, no vídeo. Você vê que as baquetas dele vão gastando toda, e ele usa a baqueta até a baqueta ficar completamente... Até o fim, né? Inutilizável. Então, são artistas que são de alto nível e que pedem pouco. E ele acha muito incrível, até meio maluco isso, que quanto mais o artista iniciante, né, aquele que está lá começando, né, nessa escada, vamos dizer assim, quer pedir tudo, né? Quer pedir tudo, quer muita coisa. E é o que ele comentou, que ele acha bem curioso, né? Very good. Muito bom. Legal, Lael. Quer falar aí alguma coisa do seu trabalho aí? Dá um alô? It's my newest project. It's called Projeto Tânia Maria. We have an Instagram.
You will have a face page too. It's homage to the great Tânia Maria. It's wonderful. It's wonderful singer and composer, and it's incredible. So we are in Instagram. Pianist as well. Pianist, yeah. Projeto Tânia Maria. Muito bom, Lael. Muito obrigado. obrigada. Viu? Obrigado, Vera. Obrigado, Joel. Braço. Foi sensacional. Thank you for the... Thank you. I forget. Thank you. Beijão, obrigado. Thank you. Tchau. Thank you. Ai. Okay. Are you okay, Joey? We have two more questions, or maybe five questions. Okay. I'd like to. Ok, cadê ele? Tá aqui. Ok. Ele vai falando, né? Ele é um baterista incrível. Recentemente, ele teve um vídeo dele postado, né, na VIC FIRTH. Fala aí para o Joey, o Joel. Tá. Quem que é? Fala para mim, que eu estou procurando aqui também. Quem é o nome dele? Eu não vou contar. Não vai falar, tá bom. Falando. Okay, the next guy that we have here as a guest is an amazing drummer, and recently he had a new video posted at the VIC FIRTH Instagram. Ele também é poeta, viu? É demais. He is also a poet. Demais. E ele também tem uma escola, né? Um instituto de bateria, né, Júlio? Bittencourt, não é isso? Fala aí. He have a drum school too, and his name is Júlio Bittencourt. Vem, come. Aí. Hello, Joey. How are It's a pleasure to talk to you. You too. I'm sorry, don't speak English very well. It's much, as I told them, much better than my Portuguese. I'm sorry. Joel, tudo bom, Vera? Tudo bom, Joel? Um prazer estar aqui. Júlio. Tá, muito obrigado pela oportunidade aí de poder muito fazer linda essa pergunta. A sua música, você é demais, Júlio, muito bonito. Obrigado, Vera. Eu tenho que agradecer também ao Pedro Melo que me apresentou ao Joe, então eu deixo também registrado aqui. Mas eu aproveito, já que você falou do Pedro, eu vou, desculpa te cortar. Não, por favor. Então, o Pedro Melo is in Australia, Joey, right now, and sends you a big hug, and said that you helped him a lot, okay? Message given, okay? Oh, thank you. Hello. Safe travels. Ok. Vai lá, Júlio, desculpa. Não, sem problema. Eu queria perguntar para o Joey, porque o Joey eu tenho certeza que assim o trabalho dele é fundamental para o desenvolvimento das baquetas na VIC FIRTH. E eu queria saber, na opinião dele, qual a maior contribuição que ele percebeu nesse tempo das baquetas para a arte de tocar tambor. O que ele achou o mais, na opinião dele, o mais importante de desenvolvimento da VIC FIRTH na arte de tocar tambor? Okay. Julio asked for you, Joey. What was the most important product that VIC developed to drummers and in art to play drums? The most let me make sure I understand. So the most na opinião dele, né? O que ele acha? Okay. O que ele achou? In your opinion. In your opinion, what most important product that VIC FIRTH developed to drummers to play drums, like art to play drums, to do a better art to play drums? So a product itself, or okay. Well, I would think it depends on which way you think about it, but I would say the 5A is the biggest selling drumstick in the world. I think the amount of 5As we sell is probably more than what some other companies sell all their sticks.
So that was a significant milestone. I mean, that was a big stick for the company. It allows them to do all the other things. But there's SD1, which was very important as well, the beginning. So I think I'm not sure I'm 100% understanding the question, because I know that the 5A is probably the most important to the company overall, because it's allowed the company to grow so much. Yeah. Ô, Júlio, você entendeu? A pergunta não ficou muito clara para ele, mas o que ele disse foi o seguinte, que os dois produtos mais importantes, na opinião dele, que ajudaram os bateristas a tocar, enfim, a ser mais fácil, é o modelo 5A, que é o modelo da VIC FIRTH, é o modelo, o 5A deles é o mais vendido no mundo, mais do que todas as outras marcas, e o modelo SD1, que também é uma inovação e que facilitou, trouxe mais vendas para a marca, porque os bateristas começaram a utilizar bastante esse modelo. Entendi. Não, eu queria, talvez o que ele não tenha entendido seria assim, se algum modelo levou a uma sonoridade diferente na maneira de tocar, justamente pelo tipo de madeira ou a execução, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso está explicado. Joey, there's any model that VIC created that bring another sound and possibility to drummers to play better or play with more easily. Expand. Yeah. Okay. Yeah. Well, the new remix is amazing. The new remix is really nice. We talked about that, but then, I mean, the Vic Kick beaters. I don't know if you guys seen the beaters down there. Yeah. That VKB5, Yeah. the wood one is amazing. That one, it feels when you play the VKB5, that one, yeah. When you play that, it feels like your foot is doing everything. Yeah. It's almost like there's no pedal, and the sound is beautiful. And that was Peter Erskine's idea. Ok, entendi. Pô, obrigado, cara. Legal, né, Júnior? Legal pra caramba, era isso que eu queria saber na opinião dele mesmo. Muito obrigado. Então, o Joey comentou sobre os novos modelos Remix, que são vassouras, que ele já falou antes, no começo da live, e sobre os batedores da VIC. Eu, por exemplo, aqui estava preparado. I do my lesson. That's good. E ele falou sobre esses dois batedores, especialmente sobre esse que eu uso bastante para tocar quando toco rock and roll, e realmente ele disse que faz a diferença, você quase não sente o batedor, o pedal parece que faz parte do seu pé. E foi uma ideia do Peter Erskine. Então, esse batedor aqui, galera. Que ó. legal. Bacana, né? Eu e você, o Júlio, usamos esse, né, Júlio? Exatamente, Eu não experimentei o outro ainda, eu quero experimentar. I think it's maybe time for a new one. Yeah, I just have one of each. Yeah, so great. Those are really great. Yeah. Júlio, você quer falar alguma coisa do seu trabalho aí, dar o site aí da escola, alguma coisa para o pessoal? Eu quero agradecer muito, né? A gente tem o IMB Jazz Club, que é um projeto que a gente faz aqui na escola há 16 anos, gratuitamente para as pessoas que tocam jazz gratuitamente. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, é @JúlioJazz no Instagram, que eu acho que tem todas as informações ali, fica mais fácil. Legal, né? Tá Júlio said something. Okay. You remember, Joey? No. Go ahead. Okay. No, about the jazz club, né? Like a jazz club na sua escola mesmo, né? Exatamente, isso. In his school, né? It's for free. No, the people don't need to pay anything. Just come and enjoy the jazz. Wow, that's nice. Yeah, well, there's split. I forgot to say, split brush is another one. Live wires. Those were kind of cool inventions for different sounds. Yeah, ele comentou que ele esqueceu de falar das novos modelos de vassouras, que é Live Wires,
que oferece um novo som. É aquelas que tem umas pontinhas na bolinha, na pontinha. Legal. Live Wires, é um novo modelo. Uau! Tá. Viu? E só para terminar, eu quero agradecê-lo de ter repostado o vídeo meu, que é aquele baterista tocando no meio da floresta, talvez ele se lembre disso, que não deve ter tanta coisa assim. E eu agradeço muito a exposição toda que ele me colocou ali no site da VIC FIRTH. Fala aí, Joel. Okay, Julio is thank you for reposting his video playing in a forest, and just say thank you for you. Thank you. It's good stuff. Thank you. Alrighty. Ok, Júlio, obrigada. Obrigado, viu? Vera. Foi muito Obrigado, bom beijão para você. aqui. Valeu. Obrigada Obrigado, por tudo. Abração. Vamos lá, vamos de VIC, Júlio. Com certeza. Um beijo, obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tem uma pergunta aqui, I have a question here, que é do Maguinho Alcântara, que ele está falando assim, a gente que mora em um país tropical, qual a melhor maneira de se guardar as baquetas para não pegar umidade? Beijo para todos. Valeu, Maguinho, obrigada. Okay, there's a question from a great drummer, Brazilian drummer called Maguinho, and the question is, we live in a tropical country, right? What about the best way to keep the drumsticks safe from humidity or anything like this? Yeah, that's tough because wood will naturally absorb a change to the climate it's in. So if it's very dry, it's gonna, and if it's very humid, it goes. So you want to try to keep it as consistent as you can. That's hard to do when you're touring because you're moving, the bag's going in and out of climate. But I mean, whenever you can keep it in a stable environment, the better. It's hard if you're in humidity. The stick will eventually move to whatever the humidity is. You can make an argument on how you make your sticks. The moisture content is something people argue about all the time. Some people say that, well, if you have higher moisture content, it's better. Well, more moisture content makes the stick maybe stronger, but with more moisture in the stick, it changes, and so then it gets warped, and then it's a mess. You know, then it's like you're trying to play your tom-tom and you're hitting your cymbal because it's a banana, you know. But so we bring ours down to a certain point where they do high-end furniture. You know, like when you go to your drawer in the summer and the drawers stick. Yeah. Right? Yeah. But a good high-end furniture, they don't stick. It's the same idea. It's because that high-end furniture was done at a moisture content was a little lower, so it can absorb a little bit moisture and still stay pretty good. That's how we do the sticks. Whereas other companies don't do that, and then it gets all wanked. Ok. Então, Maguinho, vamos lá. Ele comentou que realmente é uma tarefa difícil, é muito difícil responder como você faz, porque na realidade a madeira, as baquetas, elas são de madeira e elas absorvem a umidade. Então, se tiver mais úmido, elas vão absorver mais umidade. Se tiver menos úmido, elas vão absorver menos. Inclusive, ele comentou que quanto mais úmido, elas dilatam. Então, você deve ter observado nas turnês que você já fez que é difícil conservar a baqueta íntegra com relação a esse aspecto, porque você toca, você sua, o palco é quente, de repente você pegou uma chuva no transporte do teu equipamento. Então, as baquetas, é muito difícil fazer isso. O que ele comentou é que você tente guardar elas, né, como está aqui atrás, ó, estáveis, né, tipo, nessa posição, tentar guardar assim, as que você não está usando. E ele comentou que é como os móveis de uma casa, né? Então, os móveis também, eles também absorvem a umidade. Em algum cômodo seu, você deve reparar isso, que não tem muita umidade, o móvel fica mais estável. E onde tem mais umidade, você pode perceber que o móvel, ele dilata. Ele comentou que sobre a mistura para fazer a baqueta, né? Vamos dizer assim, a mistura para você ter
essa qualidade da baqueta, eles poderiam até colocar um selante maior para evitar a umidade, mas daí a baqueta ia ficar muito rígida e você ia tocar, ele comentou, que tocar no tom-tom e a outra metade da baqueta ia voar para o teu prato lá atrás. Então, por isso que eles mantêm esse tipo de mistura, nem mais e nem menos. Legal, muito bom. Eu vou chamar, olha, ele conseguiu chegar aqui, então eu vou chamar ele agora, que é o Gustavo, né? Vulgo, né? Ou Aka Guga Teixeira. Oi, Gustavo. Aí, tudo bem? Oh, hey, Hello, Que bom. Joe. how are you, sir? Sir, Gustavo, okay, good thank guy. you. I'm okay. How about you? Good. Thank you very much. Obrigado, Vera. Beijo. Obrigada a Joel, você, Guga. beijo. Valeu. Eu estava no estúdio, fui É. bem cedinho para lá e eu já tinha te falado, né, Vera? Isso. E estou com um projeto aí que a gente está lançando vídeos toda semana e hoje era o dia de concluir mais um. Então, por isso que eu te avisei que eu poderia não chegar, mas deu tempo. Bom, Legal. quero fazer algumas declarações aqui, antes de mais nada. Aí o Joel vai traduzindo também, tá bom? Tá ok. Devagarinho. Tá ok. Se precisar, eu paro aqui, tá bom, Joel? Tá bom. Bom, antes de mais nada, a VIC FIRST, para mim, né, mudou minha vida. Então, eu queria agradecer a vocês, Vera, Joel e o pessoal da ISO lá, da VIC FIRST, aqui do Brasil e dos Estados Unidos, porque eles mudaram minha vida e isso já faz muito tempo, foi em 89. Né? Então, desde lá, eu só uso o VIC FIRST, então já faz um tempinho, né? Então, esse agradecimento inicialmente aí. E ao Joe, especificamente, porque foi ele quem me abriu as portas para um endorsement da marca, agora há poucos anos atrás, eu já nem lembro se foi 2014 ou 13, mas eu já tinha uma relação com a VIC de uns 11 anos. Então, foi um processo muito, muito legal, muito bacana. E o Joey foi a pessoa que me retribuiu isso, depois de muitos anos, dizendo que era a hora deles estarem juntos, né, de nós estarmos juntos. Então, eu lembro sempre disso, e você, Vera, como uma influenciadora, o Joel também. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Okay, Guga said thank you for you, especially for you, Joey, for opening doors, open the doors for him. Say thank you for Vera and Iso and all VIC FIRST family to hold him at the family. And he's using VIC FIRST a long time ago, but since maybe 4 years ago, officially with VIC FIRST. So he said thank you, especially for you. My pleasure. E aí, você fez uma pergunta, né? Só Vic, né? Eu fiz, Guga. isso. Tá Isso. cortando um pouquinho a conexão, vamos lá. Joey. Vai que dá. Tá bom. Joey, por ser uma indústria que trabalha com madeira, a minha pergunta foi no sentido de que se a VIC um dia pensou, ou já fez, instrumentos também, tambores. No caso mais específico, as caixas. Joel. Okay, the question is, VIC FIRST is an industry that uses wood, okay? And VIC FIRST already had an idea to do maybe snare drums in specific. To develop. In doing developing like snare drums, for example. Yeah, the drum world. I once asked Vic about this because before I was with Vic, I was in drums, and so I know what's involved with drums. And I asked him, "Would you ever consider doing anything with drums?" And he goes, "No. It's so much work and very little profit." And you can see that if you look at the drum business, it's very difficult, especially now. It's almost like the margins are so low, and you have to do so much work for those small margins that it's just not
to set up a whole new company to do that, or a whole different part of your company, it would divert the attention from what we do best. So we let the drum companies do that, and we stick to what we do. Ok. Yeah. That makes sense. Yeah. Ele comentou então que antes dele trabalhar com as baquetas, ele trabalhava no mundo, né, no cenário das bateras. Então, uma vez ele comentou com o Vic o que ele achava de repente fazer bateras, né, fazer tambores e tal. E o Vic disse não. Já foi cortando, disse não, porque é muito difícil e o nível de lucro que você tem, né, o profile, ou seja, o que você ganha é muito pouco, é muito trabalho, é outro mundo completamente diferente de se fazer baquetas, e é muita coisa que você tem que fazer para ganhar pouco. E especialmente nos dias de hoje, né, na época o Vic comentou, você veja que tem muitas marcas, muita gente fazendo, e você tem que trabalhar demais para ganhar pouco. Então ele comentou que teria que desvirtuar a atenção dele para o que eles fazem de melhor, que são as baquetas, para fazer outras coisas. Daí a resposta foi enfaticamente não. E são muitos itens também, né? A lot of items from drumsticks, né? É isso, Joel? Yeah, to develop a drum set, you have to develop the wood, the rims, the lugs. Yes. Lugs. Now the closest we did was snare wires. We have 20 and 26 strand snare wires, and they're amazing. They're really nice. We teamed up with Canopus, and because they make really nice snare wires, but they made these specifically for us, and they're really nice. But no drums. O Joey comentou que o mais próximo que eles chegaram de fazer bateria foi fazer esteiras, as esteirinhas, de 20 e 26 fios. Quem fazia para eles era a marca Canopus, que vocês devem conhecer. Canopus, E não tem mais. As esteiras eram muito boas, mas foi o mais próximo que eles chegaram de bateria, mas não fazer bateria. E drum pads, não? Right. Okay. Drum pads, yeah. Drum pads. We have some. I can't say too much right now, but amazing drum pads coming. Yes. So I can just say that. Very good. Some new stuff is really great. Very good. Muito bom. Legal, Guga. Obrigada, um beijo. Viu? Beijo, Obrigada por ter vindo. Tá bom? Guga. Obrigado. Thank you, Guga. Até. Thank you, Joe. Obrigada. Obrigado, Joel. Obrigado, Vera. Beijo. Tchau. Take care. Tchau. Então, agora é o The Last One, tá, Joey? Last one. Não, he's close to you. I know who you're talking about. Very close to you. Yeah. Eu vou chamar ele, né? He's one of the premier drummers in just about any music player today. Yes? Yes. Ok, Maurício Zottarelli. Oi, pessoal. How are you, Mauricio? Joe, long time, man. I miss you. I hope you're doing well. I know it seems like these 6 months have been crazy, man. So crazy. Man, but I have to say, I haven't seen you. I think the last time we saw each other was during that NAMM, where the Vic Firth had the 50th. I think Vera, you guys were just talking about that. Yeah. And you look exactly the same. It's incredible. You gotta tell us. You, sir, are a good liar. You're a good liar. No, he's a gentleman. I know. Oh, yes, of course, he is. No, I agree with you. Thank you, Vera. Muito obrigado, Vera, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olá, Joel. It's an honor to be here with you guys. I'm so happy to see you all, and you all are looking incredible and doing great, so that makes me very happy too. Okay. Let's go to the questions. I was very excited last night. I sent some suggestions, like I think it was at 3 in the morning to Vera. It's like, what should we talk about? But Joe, I know you have you have your personal experiences with music education, and I think I remember talking to you about your books and things that you were. This was a while back.
but I also wanted to touch base on because I know Vic Firth has a lot of resources for music education for beginners and people that are getting into drums, but also for us as part of the Vic Firth family as artists to showcase things that we do. So it's I know you guys, there's a great way to connect these two parts. And in general, I wanted to get your take on the whole online system, which it seems like we're transitioning towards that now more than ever. People are learning at home, and you know, I'm always debating myself, like what are the pros and cons, or how much can that really be a valuable experience for the student, as opposed to an in-person session where you can exchange things and see the teacher right there and all that. So kind of a few parts on the question, but in general, the whole online educational thing that we're living now, like what's your take, and what the company's vision for that? Yeah, sure. Joel, you want to? Joe. No, Mauricio is a pro in English. Traduz. But you got eu posso traduzir. Pode falar. But do you want to say it in Portuguese as well? I'll say it in Portuguese, Joe, and then I'll pass it to you. Okay. Right. Então, gente, a minha pergunta é... Eu conheço um pouco... O Joe é muito... ele tem uma paixão também sobre a educação musical, a educação baterística, e a gente, né, conversou sobre isso algumas vezes. E a VIC tem tem um portal, tem toda uma série de recursos para pessoas que querem aprender bateria e para artistas que querem divulgar o trabalho de educação, aulas e tal. Então, a minha pergunta para o Joe é um pouco sobre sobre essa coisa do ensino online que a gente está indo agora, por causa da pandemia, está ficando mais e mais comum, né? O quanto disso é válido realmente em termos de desenvolvimento para um aluno, né? Comparativamente com uma aula né, pessoalmente, que você pode trocar informação e ver o professor ali tocando. Então, o quanto disso é legal ou não, e falar um pouco do que a VIC oferece nesse sentido, né, em termos de educação musical. Okay, Joe. All right. So, I think, what we're going through right now is difficult for our business, especially for the music business. The whole idea of music is to witness it in person, ultimately. Like you can witness a live performance and feel the energy in the room, and then later watch it on video, and it's still amazing, but it's not the same. It's still, and you were there, and then you saw it, and it's still, but you don't have the same feeling, right, from when you were there. Yes. That's because it's a connection that happens in the room that doesn't translate on video. Like you can see great playing, but the energy, that connection is gone. It's the same thing with teaching, I think, learning. But I have a strong belief in the human spirit and drive to succeed and to get past obstacles. And I think that as difficult as it is now, you're seeing all this. You're right. Like what's happening now is forcing us to get into the digital world faster than probably we want. I mean, the music business is pretty behind the times, right? In general, the whole industry. This is forcing everybody kicking and screaming to go places. Very fortunately for Vic, we've always been kind of a little bit ahead. Like the website and Mark Wessels and what he did with the education for Vic Firth was astonishing, and it was amazing because when I first started Vic, I remember meeting some of the kids coming up, and they were telling me, "I learned how to play drums on VicFirth.com," and I was like, "What?" Like that's when it really hit me, because we knew we were doing great stuff, but I didn't know that kids had learned how by themselves by watching VicFirth.com. Wow. So it is possible, but there's nothing that replaces the live in the room with real musicians. And I think I hope what's happening now is people are using these formats, these platforms to learn why they can't do anything else. Like
you have to try to take a bad thing and make it good, right? Like, okay, I can't play out, but man, I can spend the next few months really studying and practicing and getting a lot of stuff that I wouldn't ever have time to do until now. So you, in a way, been given the opportunity to really woodshed. And I believe that when we finally get out of this crap, that it's going to explode. You know, I think that there's going to be really good music written now, because I think people are feeling a lot of emotion they probably haven't ever had time to feel because we were so busy. And so we're angry about things, and we're sad, and we're happy, and there's all kinds of things going on in your home. And I think people are going to write really good music, and I'm hoping. And I think when we come out of this, suddenly the music's going to be so much more inspiring. I think people who really were focused on it will have much better playing ability, and then they'll be able to play together. And I think there's going to be so much hunger for it that it will ultimately be really good for everybody. But I think if you don't use the time now and try to learn, like, from all the things, especially if you look at what we're doing at VIC, there's so many like I just did a thing with Thomas Lang yesterday. It was a live thing we did on VIC FIRTH, Instagram and Facebook, and it was an hour and a half, and he was teaching all kinds of crazy stuff. If you're into that kind of stuff, you could have learned so much from that, where that stuff was harder to find. Now it's everywhere. It's almost too much. But you can go down all kinds of different rabbit holes and really study right now and come out on the other side a different player. Absolutely. A long answer, sorry. Joe is like pulling his hair. And I could keep going, you know, like that's a big Mauricio, be my guest. Tá. Be my guest. Não, assim, resumindo um pouco do que o Joe falou, né, em termos da VIC FIRTH, a VIC FIRTH tem um portal incrível de informações. Eu sei e já usei muito e uso muito, até um pouquinho da minha experiência pessoal nessa pandemia. Eu tô sem tocar desde que começou, porque eu não tenho bateria em casa. Então, muito do que eu tenho feito em casa é estudo de pad, de técnica, redescobrindo algumas coisas, e aí foi aí que eu tive a ideia, porque o meu resource, né, o meu, como é que fala? O lugar onde eu vou buscar informação é o site da VIC FIRTH, né? Tem 1 milhão de coisas ali super importantes, né? É óbvio que nada substitui o professor, né, gente? Né? A presença do professor, a presença está ali fisicamente, mas, né? Mas a gente está caminhando para uma situação, a gente não sabe quanto tempo dura a pandemia também, né? Então, o Joe falou muito disso. Tem um momento agora que o momento é esse, né? Da gente aproveitar esse momento que a gente está em casa e trabalhar nossa arte, né? Estudar e descobrir as coisas que a gente vai fazer, porque, obviamente, a hora que acabar essa pandemia, o Joe espera, e acho que todos nós esperamos, né? A qualidade artística, musical vai ser absurda, né? Todo mundo em casa... Estudando, né? Estudando, e são tantas emoções, assim, de ansiedade, de raiva, de medo, Então, o pessoal que compõe música, o pessoal que estuda, é tudo muito intenso agora para a gente, de repente, chegar num nível que a gente nunca imaginou chegar lá na frente, né? E usar... O que eu acho mais legal do que o Joe falou é usar o momento negativo e criar algo positivo com isso, né? É isso que acho que todos nós estamos buscando, né? É o que a gente está fazendo agora, né? Sim, exatamente. Né, this opportunity to be here, talking about a lot of things, no? To make it clear a lot of things, no? It's a very good moment for that. Yeah. For that. Yeah, we never did this. Why did we never do this before? Yes. Like, yeah. Right? It's so there are good things, but I think we need the old things back too. We need to combine it now. Can I ask another thing, just based on what we just talking about? Yes. Joe, do you think it's ever gonna go back to how it was? Like, people now realize that they can, like, we can be in the same room, you know, with quotes,
and interact and talking and productivity, you know, as far as the company itself, like, I think everything changed, right? In that sense. It's an interesting thing. We were just talking, our CEO was just talking to us about this. He said, had I told you 6 months ago that we were going to all stop coming to the office and we were going to have to go digital and blah, 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 how long would you think it would take to implement that? And I said, it would probably take 6 months to do that. Yeah, he goes, we did it in 24 hours. Like, so you can do it. Like, we did it like that, and now everybody knows, wow, I don't have to be in the same building. So there are certain things I think that definitely are going to evolve and change. There's just no, Vic said this all the time. You either roll with the changes or the changes roll over you. And this, you got to get on board, man. We're changing, and you got to. We're gonna have to figure it out as a human race how to make this work. But this is what we're doing, and we will get back together again. I don't like the fact that we're even doing this. I think it's crazy, but we are. So we got to figure it out, and we will. Eu perguntei para o Joe se as coisas, né, analisando o momento que a gente está vivendo, em termos pessoais, artísticos, mais da companhia mesmo, da VIC FIRTH, se isso vai voltar como era antes, né? E o que a gente está todo mundo descobrindo é que provavelmente não, né? E aí o Joe usou o exemplo na VIC FIRTH, né? Que eles tiveram uma reunião lá e eles estavam discutindo, imagina se o dono da companhia anuncia que, né, olha, agora ninguém mais vai precisar vir trabalhar e a gente vai ficar em casa e nós vamos fazer tudo de casa. Quanto tempo vocês acham que ia levar para implementar isso, né? E aí o Joe falou, 6 meses, tal. E aí ele falou, não, a gente fez em 24 horas. E muitas outras empresas, né, muitas outras pessoas fizeram essa transição também. Então, é um retrato mesmo de que eu acho que a gente... from now we move forward. I think what happened back then was great, but now we look forward to new things and new possibilities, né? São outras possibilidades aí. Yep, absolutely. Legal. Ok. Tudo bem, então? Mais alguma coisa? Everything is okay? Gente, eu queria, I want to publicly be very, very grateful to Joe for all the years. I've been with Vic, I think, 11 or 12 years now. And in the beginning, I was, you know, as most foreigners in the US, when you're trying to get your paperwork together, do the visas and everything. And Joe, I'll never forget, you were so kind and great and helpful to me. So I'm extremely grateful for all the years. And every time I see you, it's like we pick it up from where we left off. It's amazing. It's my pleasure. I appreciate that, but it brings me more joy to help you than you think. I enjoy doing it. So. Thank you. Eu sou muito grato aí por tudo. Muito obrigado, queridos. Não, demais. Somos, né, Maurício? Okay, his words are my words, okay? Thank you. Yes, né? Well, thank you for having me. Cristiano Galvão is a Brazilian from Rio. Send a hug to you and Joel and Maurício. Legal, Cris, beijo. And thank you, Joy, for to give your time for us. No? And, thank you for having me. It was great. Okay, great time we had here, and thank you very much for all support, and we love you. I love you guys too. Thank you. I love you. No, okay. And anytime, I'm happy to do this for you. Anytime. So. Oh, Maurício is gone. Oh, Maurício. Oh. Ok. Tá aí de volta. Maurício. What happened? I'm so sorry. I don't know what happened. Okay. Ok. Então, it's ok. Né? E Joel, particularmente, muito obrigado sempre pela parceria, pela ajuda que você me dá e
e dicas e muitas coisas boas que a gente conversa. I'm saying goodbye, Joey, and to thanking Joel and Maurício and all people, todos que estiveram aqui hoje. Essa live vai ficar aí gravada. Aí é um registro, né? Você pode falar. Sim, Joel, você vai falar. Não, pode terminar, depois terminar. Você pode falar que são registros que eu estou fazendo, né? Até você pode falar, né? De várias lives importantes, inclusive do Festival Batuca, que está sendo muito legal reviver tudo isso e saber onde todos esses bateristas estão. Então, queria até dar um alô todas as terças, às 22 horas, né? Próxima terça, nós estamos aí com as lives do Festival Batuca também, e entrevistando os vencedores do concurso, onde eles estão, o que eles estão fazendo agora. Assim, é um encontro muito legal, grandes encontro que conta com convidados também. Eu vou deixar você falar, que é mais rápido, viu, do que eu falar. Okay. Joey, Vera said that she is very thankful for this opportunity. This live streaming will be recorded at YouTube, at her channel, of course, and people can watch after and send some comments even after this streaming. And she wants to say that all week she is doing live streamings about her festival, Batuca, like a documentary with the winners and drummers and special guests, and inviting the people to watch her Instagram and YouTube channel and Facebook profile all week, Tuesdays, correct? Tuesdays, terças, né? Todas terças. Isso, toda terça. Okay? 10 p.m. Yeah, 10 p.m. all Tuesdays. Excellent. I want to say thank you, Joey, for support me, VIC/FIRTH for support me since 1994. I have a lot to say about it, but we don't have time. Thank you. God bless. I hope this would be a very good live streaming for you, and like was for us. I enjoy myself. Me too. Okay. Thank you so much. I appreciate it. Good to see you. Good to see you, God bless all you guys. You take care of yourselves, okay? Good to see you guys too. Vai. Valeu, Joel. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Bom. Isso aí. É isso aí, Maurício. Estamos aqui, Joel. Queridos, brigadão. Obrigada, viu? Oh, um beijo grande. Beijão para vocês aí. Fiquem bem, se cuidem. É isso aí. Obrigada, Maurício. Tá? Obrigado, Vera. Vamos nessa. Obrigado. Espero que tenha sido a contento aí. Foi ótimo. É informal, um papo bacana, e tem que ser assim, descontraído também. E aí as coisas rolam bem, né? Tá bom? Isso aí. Tá bom. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado, aí vocês que estiveram aí com a gente até agora, todos, tá? Valeu. Beijão a todos, valeu.